Fala galera, boa noite, tudo bem? Sou o Lucas da Brutal GCM e neste vídeo a gente vai estar indicando qual que é a melhor programadora para você começar. Hoje a gente vai falar de 3 programadoras. Ela vai ser sobre a MIP, a IJJTag e a F64. Boa tarde, sou o Lucas da Brutal GCM da ReprogTech. Hoje a gente vai estar aqui com o instrutor Vinícius falando aí sobre algo interessante que todo mundo tem dúvida. Qual que é a melhor programadora para começar? Hoje no mercado, a que estão muito na frente é a F64, a IJJTag, a Octoplu 2 e a MIP. Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho de cada um e qual que você deve começar para o iniciante e qual deve ser mais indicada para o pessoal que é um pouco mais avançado. Então vou passar a palavra aqui para o Vini. Boa tarde, Vini. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você aí? Então, vamos começar com a polêmica. Eu acho que você não deve pegar muito. A nossa querida MIP. Vamos começar com uma polêmica aí. Então, Pessoal, é a mais bonita. bem bonito, bem bonito. A MIP Tester, né, assim como o nome diz, né, de tester, né, ela é uma ferramenta que ela foi muito difundida na China, né. Na China tem diversos pequenos negócios que eles acabam utilizando, né, e tendo essa necessidade de gravar, programar memórias, né, tanto MMC quanto UFS. Por isso que a MIP ela é muito forte lá. Porém, ela é mais uma programadora voltada para isso, para testar chips, para você poder programar um chip de algum projeto que você estava fazendo ali. Então, assim, muito aparelho chinês, essas marcas Xing Ling, a galera acabou programando, né, utilizando da MIP, né? Por isso que ela não é tão forte aqui no Ocidente, né? Então, assim, ela não tem tantas funções voltadas para nós, né? Ela é uma programadora boa, ela é excelente, sim, tá? Principalmente essas novas, tem boas funções novas, mas a gente vê, por exemplo, uma demora, por exemplo, adicionar um botão de remoção de OTP para você poder programar uma memória do zero. Por quê? Para o mercado deles, você não tem necessidade de programar uma memória do zero, você vai estar lidando com a memória nova, né? Até então, por assim dizer, né? Fora, por exemplo, a remoção de write protect em memória, né? Isso tudo a gente vê que ela peca um pouco, né? Lógico que é assim, como eu falei, não deixa de ser uma boa programadora, você tendo bons métodos, você tendo boas ideias, você vai conseguir trabalhar com ela. Não vou recomendar ela, por exemplo, para quem está começando, porque ela é uma programadora mais avançada, mais complexa. Então, assim, se você está começando, você vai sentir bastante dificuldade para mim, até você ficar bom nela. Outro ponto negativo dela é a falta de conteúdo online que se tem para ela devido a isso. Hoje em dia, né, a maior parte da comunidade, né, de quem trabalha com programação de memórias, está na Latinoamérica. Então, como a gente não tem uma comunidade tão grande, né, da MIP ali, a não ser na China, a gente tem pouco conteúdo para cá. Vocês podem ver que dificilmente tem um instrutor especializado em MIP, alguma coisa assim, né? Mas para quem, por exemplo, quer usar para FRP, para uma gravação de software, alguma coisa mais básica, ela vai lidar igual toda, né? Exato, vai lidar igual todas. Assim, talvez uma outra dificuldade de conexão, porque, como eu falei, como ela não é tão difundida aqui, a gente não tem aqueles truques, aquelas dicas de conexão que a gente já tem para as demais programadoras, né? Então você sente essa dificuldade de conteúdo dela. Mas ela é totalmente funcional para você gravar uma firmware, recuperar um boot morto, você fazer um FRP, ela é super funcional sim. E sobre as atualizações dela do fabricante, o que você acha? Ela peca muito nessa parte ou ela tem um bom suporte? Enfim, as MIPs novas, né? Essa que você mostrou já é a nova, né? Ou ela é essa deve ser a minha, sua, né? Essa daqui é a MIP 3 Plus, a nova. Então aí tem a MIP Mini, MIP Pro, NB, basicamente é a mesma coisa, né? Muda um pouquinho as coisas do hardware dela, o set de sockets e tudo mais. Essa nova, ela tem sim algumas atualizações, ela está atualizando mais, mas assim, a última MIP ela passava meses sem atualização. Então, não é um time que eu... Que recomendaria para o Brasil, no caso. Porque, por exemplo, o foco deles é outro. Se você entrar no suporte deles lá, você vai ver que até a cabeça do rapaz lá da MIP, lá do suporte deles é outra. A ideia deles é... Para nós, você acaba sentindo que você está meio... Não perdendo, né? Mas, tipo, você fica
Poxa, você olha ao redor, você vê os concorrentes e fala, nossa, tem isso ali, tem isso aqui, e não tem aqui. Por exemplo, se a gente vê hoje em dia aí uma Easy, uma Flash 64, eles estão competindo ali por novos conteúdos. Colocaram agora, por exemplo, reparo de arquivo do Google Pixel, que os Pixels até então, o arquivo de firmware que tem na internet, ele é semelhante àquelas flashes via sideload bem antigas que a gente tinha. Correto. E até então você não conseguia rodar isso por programador, você precisaria de um dump. Então, reparar a memória de pixel era extremamente burocrático, extremamente complexo, né, e difícil de achar esses arquivos, né? E aí, por exemplo, você vê a Easy e a Flash correndo atrás, porque são coisas que a gente precisa. Agora, a gente não vai ver a MIP fazendo isso, porque não é o foco deles. Né? Então, a gente pode falar que a MIP não é uma má programadora, mas o foco dela estão mais em aparelho na China, no caso, não para aparelhos de fora. Tá mais na parte de desenvolvimento de um aparelho, não na parte de retrabalhar um aparelho, né? Não, fechou então. Então, galera, essa daqui é a opinião da MIP. A gente também tem aqui ela para vender, mas lembrando, a gente também não indica para iniciante ela. E agora vamos para nossa queridinha IJJ-Tag, que eu sei que você ama ela. E tem muita gente que odeia, por causa que... Galera, essa daqui ela ficou quase um ano sem fabricação por causa de chip para conseguir chip nela. Então tava muito difícil conseguir comprar ela. Então agora ela veio com o modelo Steam e veio com a nova caixa. Eu acho que o Vini vai comentar ali que ela teve uma caixa que muita gente estava reclamando de defeito. Daí, mas essa daqui já é para vir corrigida. Então pode falar um pouquinho dessa daqui, Vini. Então vamos lá, tá, pessoal? Primeiro de tudo, por que a Easy é a querida do momento, né? Do momento já não é mais, né? Do momento agora é a Flash, né? Mas por que a Easy ela sempre foi tão amada, né? A Easy Plus, tá, pessoal? Pra você, né, certinho. A Easy Plus, ela foi a primeira programadora a realmente ter suporte nas memórias UFS. E quando eu digo suporte, eu digo conectar bem, sabe? Fazer algo bem feito. A gente teve outras programadoras que entraram no mercado de UFS, mas não respondiam bem. Por exemplo, a Medusa Pro 2, né? Ela entrou para a UFS, dizendo ser a programadora mais rápida do mercado, tinha as propagandas na época. É um projeto totalmente abandonado. Se você for fazer uma conexão ISP, na qual, por exemplo, seja um processador X, um processador MediaTek, a programadora não consegue estabilizar uma conexão via ISP. E já a Easy, ela sempre teve uma facilidade, tá? Para se conectar nisso. Qual é o problema da Easy? O projeto dela já é antigo, tá? Então, ele é de 2014, 2015, da Easy Plus. Tá? Então, assim, é um projeto antigo. Ele passou por reformas, tá? Ele ainda utiliza o mesmo chip, o mesmo processador, tá? Ele mudou um pouquinho da estrutura do hardware da caixa, mas é um projeto antigo. E por que isso é ruim hoje em dia? Hoje em dia a gente precisa, né, querendo ou não, diversas vezes a gente vai precisar de velocidades mais altas. Essa semana mesmo aí eu peguei um C71 para rodar uma dump de 25 GB nele. Na Easy, ela vai bater uma velocidade ali de PWM Gear 4, bem... Assim, é o mais rápido dela que ela vai conseguir bater, né? Mas é bem lento em comparação às concorrentes que se tem hoje em dia. Que, querendo ou não, a MIP nova é muito rápida. A MIP antiga já era muito rápida. A Flash 64 tem boas conexões. Então, para esse tipo de reparo, que a gente vai precisar rodar uma dump grande para uma empresa que morreu, a Easy acaba ficando para trás por conta disso. Porém, inegavelmente, né, o próprio nome já diz, IJJ-Tag, é fácil de você conectar aparelhos nela. Além de ser fácil, como ela foi a programadora que, para assim dizer, reinou no mercado até surgir outras concorrentes de peso, você tem muito conteúdo voltado para ela, você tem muita dica voltada para ela, você tem muito truque de conexão voltado para ela. Não que essas dicas e truques não sirvam às vezes para outros programadores, elas servem até. Só que assim, você tem muito conteúdo voltado para ela, você tem muito treinamento, muito professor aí dando aula de Easy, né? Então assim, por conta disso que eu acredito que ela é uma das melhores do mercado. E é uma programadora que não precisa de tanta adaptação, né? Que geralmente já o socket dela não precisa de tanta modificação. Nessa questão de adaptação, eu sou um pouco contra reclamar. Porque eu penso o seguinte, a gente até, se você está trabalhando com programação de memória, a gente tem que subir um pouquinho o nível, né? Então tem que estudar um pouquinho, tem que saber o que você está fazendo.
Eu vi muita gente, por exemplo, reclamando das modificações da Flash 64, né? E por muito tempo, eu entendo que quando a gente compra o produto, a gente quer que o produto chegue pronto para uso, né? Só que a gente tem que entender que isso é uma ferramenta de trabalho. E da mesma forma que você comprou uma programadora, vamos supor no caso da Easy, que ela foi projetada ali em 2014, 2015. A gente está em 2026. Então, assim, 11, 12 anos aí de programadora. É muito difícil que ela vá ter suporte 100% a tudo que é tipo de memória. Porque as memórias têm diversas fabricantes. Então, assim, a base é a mesma, a GDEC monta a base para a galera, né? Mas o projeto ali é da marca. Então, vamos supor, você não consegue, né? Então, o que eu acho que as programadoras já fazem de criar um hardware, que você compra esse hardware, e ele continua sendo útil depois de 12 anos, eu acho que isso é incrível. Então, por isso que eu não acho tão ruim de você ter modificação disso, modificação daquilo. E eu também acho que quem fala que, por exemplo, a Flash 64, você tem que modificar mais coisas que a Easy. Eu não vejo isso. Por exemplo, a Easy você jampeia 2 resistor. Na Flash 64 você solda 2 resistor e uma chave no resistor. Você solda uma chave a mais. Você deu 2 pinguinhos de solda a mais ali. E nos sockets novos agora, nos flex novos que vai vir, nem isso você vai precisar, né? Eles já estão se adaptando ao mercado, no caso. Que também não dá para uma fabricante testar todos os aparelhos e ver todos que vão ter a mesma compatibilidade, né? Exato. Tanto que a gente vê, por exemplo, só dar esse último adendo aí que a gente entrou no assunto, né? A gente vê, por exemplo, essa corrida da Flash mesmo, da Flash 64, de criar esses flex novos, né? De ter uma conexão ISP melhor, porque esse, até então, é o único ponto que ela anda perdendo em relação a JTAG. Porque ela já conseguiu superar a velocidade, ela já conseguiu se equiparar nas funções. Se eu não me engano, ela tem até mais funções que a Easy, né? Ela tem a questão ali de conseguir ler a chave do RPMB de memórias MMCs e o conteúdo, o que é uma coisa de louco, né? E até então a gente não viu em nenhuma outra programadora, isso é exclusivo, né? Então, como eu falo, esse movimento da Flash 64 de pegar, né, ter uma conexão ISP melhor, mais fácil para o usuário, isso é simplesmente porque ela quer ganhar da Easy. Então, essa é a maior diferença. Mas entrando nessa parte ainda, continuando da JTAG, a JTAG, ela teve um período que ela meio que parou o desenvolvimento porque ela achou que era a melhor do mercado. Eu acho, eu como usuário final, você provavelmente deve estar mais no foco de desenvolvedores e tal, a gente viu ali um padrão que ela ficou um tempo parada nas atualizações e parada por um tempo. E depois que a F64 veio para o mercado, parece que despertou até que ela estava muito tempo até sem fabricação de equipamento e agora ela voltou com tudo com a fabricação de equipamento. Agora voltando, o que você acha da equipe da JTAG? Ela já vai você acha que vai vir com atualizações novas? Estão vindo com um projeto novo ou ela vai continuar nesse mesmo lance de só atualizar, indo com atualizações pouco a pouco? Será que ela vai passar a F64 em algum momento? Sendo muito sincero, eu penso no seguinte, né? Às vezes a gente fica muito nessa de, a galera segura isso, segura aquilo. O que eu vi sobre a Easy, né? A Easy, o beta dela, ele é fechado e para você entrar nele, ele é pago, né? Hoje em dia tá bem barato, mas assim, na época que eu entrei era bem caro, papo de $350, era bem salgado. Como você tem um beta fechado, é de interesse da própria empresa que você solte mais atualizações e coisas relevantes primeiro no beta fechado. Por quê? Você vai induzir mais pessoas a entrar nesse beta fechado, de forma que você acaba arrecadando mais. Tendo esse lucro e ajuda no desenvolvimento da programadora, querendo ou não, né? Então, assim, eu não acredito que tenha um baita update revolucionário. E eu acho que se tivesse, ele já teria sido soltado para bater de frente com a Flash. Eu acredito sim que agora que eles não dominam mais 100% o mercado, eles têm a Flash 64 aí batendo de frente, eu acredito sim que eles estão mais empenhados em produzir algo. Agora, eu não acho que tem um
coelho na cartola esperando Porque a falar ou trocar. não, eles perderam muito mercado pela galera que estava esperando para comprar a JTAG. É que são vários fatores, né? Se a gente realmente for pôr na ponta do lápis, quando a galera compra uma Easy, o cara que vai entrar no mercado, ele vai comprar a Easy, ele vai comprar o socket UFS 254 para fazer ISP. Uhum, Para ele fazer isso com a flash, ele compra a flash Lite. uhum. Ou seja, ele vai pagar aí geralmente Eu acho que metade do valor. A Iger peca bastante não mandar pelo menos um adaptador UFS ali, né? Porque devia Exato. para ISP, para o iniciante, né? Então, que nem eu falo, hoje o que que eu vejo, tá? Hoje eu vejo que tem um Flash 64 de rolo. Uhum, Parece que todo mundo tem uma Flash 64 hoje em dia. E, de certa forma, eu acho que isso é bom, né? É bom e é ruim em certas partes, né? É bom porque eu há anos eu falo isso para todo mundo da área. Eu falo, gente, a gente tem que estudar, a gente tem que investir em memórias. Quando a gente via outros países da América Latina, como o México, como a Colômbia, você vê que todo mundo, toda lojinha de celular tem ali uma programadora para a galera que sabe o que está uhum. fazendo, né? Está estudando. E no Brasil a gente não vê isso. A gente se Eu lembro acostumou muito a alguns. servidor, né? Exato. Eu lembro alguns anos atrás, cara, a gente tinha um grupo ali, sei lá, umas 15 pessoas, e quando aparecia um serviço específico, a pessoa orçava com todos nós. E todos nós sabíamos, porque só tinha gente no país fazendo. Uhum. Então era algo muito exclusivo. O que hoje não é mais, né? Então hoje a gente tem uma democratização do acesso à programação de memórias graças à Flash 64. Uhum, sim, sim. E a última pergunta. No começo, quando foi lançado a F64, tinha alguma reclamação por causa que ela tinha velocidade de gravação, mas também ali tinha muitos erros. Isso foi corrigido? Então, a Flash 64, a gente tem que entender que ela é um projeto novo, tá, Uhum, pessoal? A primeira vez que eu ouvi falar da Flash 64 foi ali para 2022. Eu estava numa conversa com outro amigo aí, que também é professor hoje, e ele estava mostrando uma gravação de um Poco X3, Poco X3 Pro, alguma coisa assim, programando a memória do aparelho a tipo 200 mega por segundo, o que até então nunca antes visto, né? uhum. Mais rápido do que você gravar no USB. E isso era incrível. E eu lembro que só da gente ver isso, a gente já foi procurar ela para comprar na época e ela ainda não estava vendo. Era só um protótipo, né? A equipe da Flash 64 é uma equipe que os desenvolvedores, né? Eles são muito antigos na área. Eles eram os desenvolvedores da TF Tudo, que trabalhava com Nokia, né? Tinha o Dolphin Clip, né? Para fazer Uhum. restauração de memórias. Então, assim, é uma equipe antiga. Só que a gente tem que entender que você fazer um projeto desse leva anos, né? Não é do dia para noite. Infelizmente, não é do dia para noite. E você pegar um mercado desse, que estava dominado pela Easy, e ninguém conseguia bater de frente, não é simples. Então, levou muito investimento, muito teste. Então, é normal, né, a gente entender que, como é um produto relativamente novo, ele pode sim ter falhas. Inclusive, por exemplo, eles criaram o Flex Novo agora e o Flex Novo dele é barato, não porque eles são bonzinhos, mas porque eles sabem que é um produto que deveria ter saído já com a E programadora. Então, por provavelmente isso vai que ele é vir com barato. a nova produção da nova programadora, que no novo lote, Exato, provavelmente. exato. Então, que nem eu falo, a gente tem que ter em mente isso. Mas, assim, eu como técnico, não como professor, como técnico, eu não acho ruim. Porque eu acho que, tipo assim, eles tiveram uma proposta legal, eles tiveram uma ideia legal, e tá claro ali, se você abrir o site, você vê, o site deles é literalmente o projeto, como eles projetaram a caixa lá no CorelDRAW, tá ali, você vê que aquilo ali é um projeto. E esse projeto está saindo do papel. Então, assim, você compra, né, sabendo, né, que você está comprando algo que tem muito ainda a melhorar. E eu acredito que vai sim melhorar muito. Eu acredito que é questão de tempo. Eu acho que, na real, ela já deve ser a melhor programadora hoje em dia. E é questão de tempo até ela destronar isso, destronar todas as outras, porque ela realmente é uma ótima ferramenta. Eu Uhum. acho que o custo-benefício dela é incrível. O que eu não acho tão bom com ela? Não é tão fácil para quem está começando, mas é uma excelente programadora. Eu não tenho muito o que reclamar dela. Então, galera, o Vinícius meio que já começou a falar da F64, e tá com ela aqui na mão.
É a queridinha da galera. Eu vejo que muita gente chega no meu PV e fala, quero comprar a F64, mas não sabe nenhuma função dela. Quero comprar ela, mas não sabe nem o que ela faz. A F64 não é só FRP, galera. A F64 é reprogramação de memória, verificação de OTP, tem muitas funções além do FRP, para correção de software. Então eu acho que, Vini, eu acho que para iniciantes isso daqui está sendo a melhor no momento, né? Até por você ter uma interface mais fácil até, né? Olha, para ser sincero, eu acredito que para quem está começando, a Easy ainda é melhor, tá? Por quê? Como eu falei, tem muito mais conteúdo, as conexões são mais simples. Agora, inegavelmente, eu vejo que não tem muito para onde você correr. Você vai precisar ter uma F64 no futuro. Primeiro, questão da velocidade, como eu falei, né? Você vai precisar dessa velocidade de uma hora ou outra. Não tem como mais você ficar um dia inteiro deixando escrever uma dump ali numa Easy, né? Infelizmente não dá. Segundo que, como eu falei, a equipe está muito empenhada, estão vindo sempre bons updates para ela. A equipe, ela, tanto de software, né, nos updates, é empenhada, quanto de hardware. Você vê que está vendo sempre otimizações no hardware dela, como o FlexNode que a gente já falou. Realmente é uma programadora muito boa, não tenho muito o que reclamar dela. A gente vê hardware de outras fabricantes já produzindo para ela, tá? Então, como a gente falou, por mais que seja um projeto novo, você vê que até as empresas grandes que já estão no mercado estão apoiando o projeto, eles acreditam muito no projeto. Você pode ver, por exemplo, o socket da Software de P-Tester, né? Você tem diversas atualizações third party, né? Então, eu acho que é isso, Vini. Vimos todos aqui, galera. Então, a gente também tem o treinamento da F64. Em breve a gente vai ter o treinamento da Easy. Em breve a gente vai ter o treinamento da UFI Box 2. Tô brincando, Vini. Daí. Mas lembrando, galera, não vale a pena investir em UFI Box 2, Octoplay Box 2. Pode ser que ela faça um aparelho ou outro, mas igual a gente vê, é muito pouco update, é muito pouco projeto em cima ali. Então até o Vini pode comentar que é um equipamento que está parado no tempo, né, Vini? Um dos maiores problemas da UFI 2, né? Muita gente gostava bastante do F1, eu cheguei a usar, eu nunca gostei muito da interface, eu acho que ela é pesada demais para uma interface simples daquela. Então você via que ele era meio mal programado, sabe? A gente tinha essa sensação. Tinha vez que você jogava a ROM dentro da pasta, ela baixava novamente, né? Era bem... Eu realmente não gostava. Assim, inegavelmente é uma ferramenta, ela é útil, tá? E ela foi a maior da Índia por um bom tempo, né? Sim. Agora, quando foi para o FI2, para a parte de UFS, aí que ela pecou muito. Primeiro que ela só tem suporte até o UFS 2.1. A gente ter noção, a gente já está no UFS 4, né? Já tem projeto da Samsung de UFS 5, né? Então, você já tem uma programadora que ela já está defasada, ela já lançou defasada. Além disso, ela peca muito em não ter esse suporte para memória Samsung. Ela lê muito memória SanDisk, esse tipo de outras marcas que são submarcas hoje em dia de memória, né? Não submarcas, mas assim, é muito raro da gente ver. Hoje em dia a gente vê muito Micron, Samsung, Skynix, essas MMC agora, YTMC, ForceE e por aí vai. Então, quando a gente compra uma programadora cara como ela, né, que, pô, querendo ou não, hoje em dia tá o quê? Uns R$3.500, R$4.000 no UFP2. Quando você investe um valor desse numa programadora, você espera que você tenha um retorno. Infelizmente, nela, é muito difícil de você ter um retorno. Porque hoje em dia, a maior parte dos celulares já estão com memórias que não vão ter suporte nela. O mesmo problema acontece com a Medusa Pro 2. Ela simplesmente não conecta os aparelhos, é muito instável a conexão. Quando a gente faz um chip off, essas programadoras elas até conseguem trabalhar, mas elas trabalham muito, muito mal, é instável. Então, pessoal, se você for gastar hoje em dia, for comprar uma programadora, eu vou recomendar Easy, JTAG ou a Flash 64. As duas são excelentes, vocês não vão perder dinheiro, são boas programadoras, vocês vão ter um retorno muito bom. Agora, fora isso, pessoal, é dor de cabeça. A MIP eu ainda acredito que vai. Agora, essa da JC, todo mundo que eu conheço que tem essa da JC tá parado, porque é uma programadora super básica, tem função de leitura e escrita e acabou. O FI,
muito instável. A Medusa Pro 2, super instável. A JC, ela não tem suporte, por exemplo, a ISP, só chip-off. Então, pessoal, para quem está querendo começar, principalmente no nosso mercado latino-americano, que é muito forte a parte de programação voltada para FRP, né? A programação do zero, voltada a reparo de inicialização, tem que ser JTAG ou Flash 64. Caso contrário, pessoal, vocês vão acabar ficando frustrados, né? Porque você vai gastar com uma ferramenta que não vai te atender, né? Então, galera, agora vamos pedir aqui para o Vini. Vini, o que você passa de dica para o técnico iniciante e o que você passa de dica para o técnico avançado? Para acabar o assunto e nós encerrar o vídeo. Certo. A dica é a mesma para os dois, é estudar. Não tem caminho fácil. E não né? ficar frustrado também que erro acontece na bancada no dia a dia, né? Não dá para parar. Exato. Quando a gente está estudando, a gente tem que entender, e hoje em dia mais do que nunca, hoje em dia a gente tem esse costume de ser extremamente imediatista. Então eu vejo que muita gente se frustra só em tentar a primeira e não dar certo, né? Quando na verdade é uma escada, cada dia que você faz, você melhora. Então, estuda hoje, estuda amanhã, não é do dia para a noite, pessoal, que vocês vão aprender, que vocês vão ficar craque. Então, assim, estuda um pouco todo dia você vai ficar um pouco melhor, e daqui a um tempo você vai ver que você melhorou muito. Mas estude. Seja você já avançado, seja você iniciante, todo dia é dia da gente aprender, todo dia é um dia da gente somar para nós mesmos, né? E não pular a linha de aprendizado, né? Que muita gente quer chegar com a programadora, já quer fazer um negócio avançado logo no começo, sem saber o início dele, né? Sem saber como começa. Como eu falei, é uma escada. Se você pula um degrau, você tropeça. Uhum. A gente fala isso por quê, pessoal? Às vezes algumas pessoas acham que a gente não quer que você produza, que você faça. Não, muito pelo contrário, a gente quer que você cresça, mas a gente vê muito nos alunos nossos. A gente vê aluno nosso que às vezes o cara já faz administração, chip-off, faz isso, faz aquilo, e peca às vezes num bootconfig que ele não soube configurar, né? A gente vê um monte de gente que trabalha com memória, com aparelhos parados, ou que ele não conseguiu dar reparo, por um erro ínfimo de programação que ele deveria ter aprendido na estrutura dos sistemas. Só que por ele não ter prestado atenção nessa aula, ou ter assistido ela rápido, porque ele queria passar para a próxima, ele acaba perdendo esses detalhes e acaba se perdendo na hora do reparo. Por isso que é super importante a gente estudar um dia de cada vez. Uma escadinha, todo dia você melhora um pouquinho. Entendi isso daqui, aí você parte para o próximo tópico. Nunca partir para o próximo tópico se você ainda tem dúvida nesse. Isso é muito importante, né, pessoal? Então, galera, uma ótima tarde a todos. Vamos acabar esse bate-papo. Vamos fazer um pouco mais de vídeo mais para frente também. Lembrando que a gente está com o nosso treinamento online. Quem quiser aprender um pouco mais com o Vini, com o Bruxão, estão colocando aulas super interativas. A gente tem nosso grupo de suporte no Telegram, no WhatsApp. Já estamos mais ou menos com 40 alunos, mais ou menos em 3 meses que a gente está com a ReprogTech. Então a gente está sempre colocando conteúdo novo. Então, Vini, muito obrigado aí. Tenha uma ótima tarde para você. Ótima tarde. Então vamos fechar a live aí. Obrigado. Eu não. Eu acho que foi bom pra caralho.